Bom dia, Brasil! Aonde você estiver, qualquer parte desse nosso Brasil, vai o abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós neste momento, para edificação. Eu quero agradecer pelos inscritos, por você que está me acompanhando, Paulo Roberto, você aí do Maranhão, do Piauí, meu irmão lá do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, que tem aqui me prestigiado. Eu fico muito feliz. Vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz por saber que eu tenho um povo que está me assistindo, que está me acompanhando. Aquilo que o sistema não ensina, eu estou ensinando a vocês. Porque eu estive 43 anos, 40 anos de pastor, mas eu tinha que falar o que eles mandavam eu falar. Eu estava debaixo de um sistema, minhas mãos estavam algemadas, tinham algemas na minha mão e eu tinha que estar dentro do estatuto, daquelas mentiras que eles nos mandam nós falar. Nós temos que falar uma só linguagem. Hoje eu tenho este canal, louvado seja o nome do Senhor, que me abriu o entendimento meu, da minha esposa, e através deste canal eu tenho levado a verdade para milhões e milhares de pessoas em todo o mundo. Então aqui vai o meu abraço desse seu irmão, Nilson Queiroz. E a mensagem que eu tenho, que eu acredito que você nunca ouviu uma mensagem igual a essa. A mensagem é esta, o tema é este. A parábola é uma realidade ou é uma ilustração? Porque o sistema religioso pega as parábolas como fosse uma verdade, como fosse uma realidade. Eles pegam de uma forma literal, mas nem tudo que está aqui dentro é verdade. Nem tudo nós podemos aprovar e dizer que é verdade. Nem tudo procede de Deus. Nem tudo é o querer, a vontade de Deus. Muito aqui são ideias que procedeu do homem, são costumes, são ali a comida, o sistema, as vestes, o jeito que aquele povo procedia naquele tempo. Então está aqui dentro. Os escribas registraram tudo que eles faziam, tudo que o povo, os israelitas faziam, eram registrados nesses livros. Nós não temos nada a ver com esse livro. Agora, há alguma verdade que nós temos que esclarecer, e o sistema religioso não esclarece. Eles torcem completamente esta verdade. Então, o que eu quero, meu irmão e minha irmã, fique comigo. Ouça esta mensagem. Que ditado? O que é um ditado? O que é um provérbio? O que é uma ilustração? O que é uma parábola? Então você vê que nada disso, alguma coisa são fatos reais, são fatos verdadeiros, como ditado. Você não pode dar um passo onde a sua perna não alcança, é um ditado. Mas vale um passo na mão, do que dezenas de passos voando. Quem não pode com a mandinga, não carrega o patuá, é um ditado. Então há muitos ditados. E provérbio também é a mesma coisa. Enquanto os cachorros late, a carruagem passa. Outro provérbio diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Outra passagem do provérbio disse sobre o poder da língua, que a língua, a vida e a morte está no poder da língua. São passagens verdadeiras, porque com a língua você pode matar uma vida, matar uma família, matar uma cidade inteira.
com o poder da língua. Então, a vida e a morte está na língua, diz o provérbio. Então, o que é uma ilustração? É algo para ilustrar. Eu só quero contar uma pequenina ilustração para você entender. Talvez você fale, o que é ilustração, irmão Nilson? Ilustração é o seguinte, é para abrir o entendimento, para que aquelas pessoas, há muitos pregadores, eu sempre gostava, quando eu estava no sistema, eu gostava de ilustrar a mensagem. Então eu só quero dizer que uma pequena ilustração. Diz que um certo jovem estava na presença de um gênio. E ele estava com a sua mão para trás, e dentro da sua mão tinha um pequeno passarinho. E ele falou, vou ver se esse gênio consegue adivinhar o que eu tenho nas mãos. Ele disse, gênio, o que eu tenho nas mãos? Ele disse, você tem um passarinho. Ele falou, epa, ué, não é que ele acertou? Agora eu vou fazer outra pergunta para ele. E eu quero ver se ele vai conseguir adivinhar. Gênio, sim, você disse a verdade, eu tenho um passarinho, mas esse passarinho está vivo ou está morto? Porque se ele disser que está vivo, eu mato ele, eu espremo ele na mão e mato. Se ele dizer que está morto, eu deixo ele vivo. Ele diz, gênio, tudo bem, eu tenho um pássaro, um pequeno pássaro na minha mão, mas esse pássaro está vivo ou está morto? E você está vivo ou está morto, depende de você. Tudo depende de você. Então, meu irmão e minha irmã, isso te faz abrir o entendimento que tudo nessa vida depende de você. O seu querer, o seu agir, o seu ser, a sua forma de proceder. Se você quer viajar, se você não quer, você que marca o dia que você vai. O seu casamento, a sua decisão, se você quer viver com esse marido, com essa esposa, tudo depende de você. Aquela empresa que você trabalha depende de você. Você quem decide se você quer continuar, você não quer continuar, se você quer comprar um carro, você quer vender esse carro, você quer mudar para essa casa, comprar essa casa, vender essa casa, você gosta desse apartamento, eu não quero esse apartamento. Tudo depende de você. Então, o aceitar a graça depende de você. Você ouve a graça, mas você prefere viver na mentira. Você já está há 20, 30 anos, eu conversei com o senhor quinta-feira passada, com 91 anos de idade, muito conhecido meu. Ele diz, eu tenho 70 anos de Assembleia de Deus. Eu não falei nada para ele. Eu vou falar da graça para um homem desse, com 70 anos de Assembleia, já construiu várias igrejas. Eu não pude dizer nada para ele, porque se eu dizer para ele, eu vou arrumar um grande problema, porque isso está cauterizado, está enraizou dentro da sua mente, não há quem tira de dentro da sua mente. Você pode abrir este livro e ler e mostrar aqui ó, o que está dizendo, mas ele continua insistindo com o que ele aprendeu com o seu pastor, com a sua denominação, porque quando eu era criança eu aprendi assim. Então, meu irmão e minha irmã, o que é uma parábola? Parábola é apenas uma maneira de abrir o entendimento. Vamos lá, para você entender que nós não podemos acreditar em parábola, não é. E também salmo não é uma verdade. Salmo é melodia. Salmo não é mandamento nem ordenância. E parábola é uma maneira de fazer o povo entender e abrir a mente. Eu vou falar aqui umas 3, 4 parábolas e você vai entender. Porque isso não foi só Jesus. O profeta Natan, quando Davi pecou, quando Davi, lá no capítulo 11, 12 de 2 Samuel, nós encontramos aquela passagem onde Davi andando pelo seu palácio, na parte superior do palácio, ele viu uma mulher se banhando. A Bíblia não dá explicação de que forma, se ela estava numa piscina, numa banheira, ela estava se banhando. E Davi viu uma mulher muito formosa. E ele perguntou aos seus servos, aos seus segurança, quem é aquela mulher? Aquela é Betseba, esposa do teu servo e teu amigo Uria. Ele diz, manda chamar ela. O servo foi e chamaram aquela mulher, mas eles não sabiam qual seria a intenção
que estava na mente de Davi. E aquela mulher chegou, Davi mandou entrar, certamente ela pensou que fosse algum recado, porque o seu marido estava na peleja, estava na guerra. Então o que aconteceu? Ele chamou ela, levou ela para um determinado lugar, conversou com ela, se deitou com ela e prostituiu, adulterou com aquela mulher. E despediu, ela foi embora. Mas passado uns dias, ela veio a ele e disse: eu estou grávida. E ele temeu, ele ficou preocupado, porque o seu marido já estava há muito tempo na guerra, na peleja. E como a mulher estava grávida? Aí ele teve um plano, mandou chamar Uria. Uria veio pensando que talvez, ele jamais imaginava que fosse aquilo. Ele chegou e disse assim: como vai a guerra? Ah, vai assim, 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 assim. Almoça comigo. Então Urias sentou na mesa com o rei Davi, almoçou. Ele deu bastante vinho para Urias. Urias bebeu e ele diz: vai para a sua casa, vai descansar, vai para a sua casa. Na cabeça de Davi seria o seguinte: ele vai para a casa, lá ele vai ter contato com a sua mulher e tudo vai bem. Ela já está grávida, ele vai pensar que esse filho é dele. Tudo bem, naquele tempo não tinha esse exame que hoje eles fazem, que rapidamente eles conseguem saber que é ou não é daquele homem, aquele filho, DNA. Então, Davi despediu Uria, mas Uria foi para a casa dos guardas e dormiu. Não foi para a sua casa. No dia seguinte, Davi ficou sabendo que Uria não foi para a sua casa. Ele ficou preocupado. Mandou chamar Uria de novo, almoçou com ele, conversou com ele. Por que você não foi para a sua casa? Ele disse: meu senhor, como eu posso ir para a minha casa, ficar com a minha esposa, ter ali um prazer com a minha esposa, sabendo que meus irmãos estão ali na peleja, morrendo na guerra, seu sangue sendo derramado ali? Eu não tenho esse prazer. Então, não. Aí tornou, dá bastante vinho, embriagou Urias e disse: agora vai embora para sua casa. Quando chegou a tardezinha, à noite, despediu. Urias saiu e dormiu do lado de fora do palácio. No dia seguinte, Davi ficou sabendo que Urias não foi para sua casa. Aí ele se preocupou. Aí veio a preocupação a ele. E ele disse: e agora? Porque ninguém sabia, isso estava secreto, mas Deus estava vendo, e Deus não estava gostando, e Deus ia agir, porque não há nada que passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Ele, como era rei, para ele estava tudo bem. Bom, agora, o que eu faço? Vou mandar matar este homem. Escreveu uma carta, selou aquela carta, entregou na mão de Urias, entrega para o capitão da guerra, para lá, o comandante, entrega para ele. E Urias foi. Urias também era um capitão. Ele não abriu essa carta, ele levou, confiando no seu senhor, chegou e entregou ali a carta, estava dizendo que era para pôr Urias na frente, numa emboscada, onde Urias não escaparia com vida. E foi o que aconteceu. Caiu numa emboscada e Urias foi morto. E Betseba muito chorou, porque ele amava o seu marido. E isso Deus não deixou. Deus não deixou para lá. Deus não passou. Deus amava Davi, como disse ali no capítulo 13 de Atos e 22. Amei Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Mas ele não deixou. Ele enviou o profeta Natã. O profeta Natã chegou e disse, agora você vai entender o que é uma parábola. Ele chegou e disse, havia dois homens, um rico e um pobre. Ele nem abraçou, cumprimentou o rei, não, ele já foi chegando e dizendo, havia dois homens, um rico e um pobre. Este homem rico tinha muita fartura. Tinha muita ovelha, muito gado, e muito jumento, camelo e tal.
E tinha um outro homem muito pobre, só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha comia da sua comida e dormia do lado da sua cama. Mas um certo dia, vindo um viajante na casa do ricaço, o ricaço mandou o seu servo ir lá e pegar a única ovelhinha que este homem tinha, matou e fez um guisado, isso é, um churrasco para o viajante. Davi levantou-se, indignado, enfureceu, a fúria de Davi foi grande naquele momento. Ele disse, este homem, ele é digno de morte. Esse homem tem que pagar 4 vezes mais pelo que ele fez. Este homem não pode passar impune. Esse homem tem que pagar com a própria vida. O que fez o profeta? Levou o dedo no rosto do rei e disse, esse homem é você. Ele disse, como? Até então a sua mente estava fechada. Mas no momento que ele diz, este homem é você. Esta ovelha era Betseba. Urias só tinha uma. Você tem várias mulheres dentro do seu palácio. Mulher que ficou do rei Saul, mulheres bonitas. E você deixou todas essas para tomar a única ovelha, a única mulher do teu servo e amigo Urias. Naquele momento, Davi se prostrou-se. Davi se humilhou. Davi reconheceu. Porque jamais, essa parábola você vai entender que uma ovelha não come a comida que nós comemos. Ela come capim, come grama. E uma ovelha não vai dormir na cama junto com uma pessoa que é um animal. Jamais. Então isso foi uma ilustração. O profeta ilustrou para abrir o entendimento de Davi. Então vamos mais. Nós vemos uma passagem em que ali a parábola do filho pródigo, a parábola ali do bom samaritano, do rico e o Lázaro. Então vamos lá. Um certo doutor da lei, no capítulo 10, versículo 25 de Lucas, começa ali. Um certo doutor da lei diz assim, mestre, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, conhece os mandamentos? Sim, conheço os mandamentos. Amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, disseste bem, vai e procede dessa forma. Mas ele, querendo ainda incumpridar o assunto, ele diz assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus diz, descia pela estrada de Jericó um certo homem, e ele foi pego por algum salteador. E eles espancaram este homem, tomaram tudo que este homem tinha e deixou aquele homem caído no caminho. E foi embora. E passou ali um levita. O que é um levita? Um adorador de Deus. Aquele que está ali no altar, adorando a Deus, servindo a Deus, é um levita. Quando ele viu aquele homem caído, ele pulou para a calçada de lá. O homem estava lá no meio da rua. Ele foi para o lado de lá. Passou de largo. De repente veio um sacerdote. Quando o sacerdote viu, o que é um sacerdote? Sacerdote é um pastor. É o mesmo ofício que hoje cuida do povo. Quando ele viu, ele saltou para a calçada de lá e passou de lado. Mas vindo um samaritano, pela qual o samaritano era discriminado pelo judeu. O judeu discriminava o povo samaritano. E vindo esse samaritano, ele viu, se compadeceu, aproximou-se, desceu do seu cavalo, aproximou-se daquele homem caído, passou óleo nas suas feridas, deu vinho para despertar aquele homem, pegando aquele homem, colocando na garupa do seu cavalo, levou até um hospital e disse, cuida deste homem.
eu pagarei tudo. Toda a despesa eu pagarei. E ele falou, eu vou a uma viagem, na volta eu passo aqui e pago tudo, a despesa deste homem. E Jesus olha para aquele homem que tinha feito a pergunta, aquele doutor da lei. Desses três, quem é o próximo? Ele diz, tá bem claro que o próximo é aquele que se compadeceu e usou. Sim, então isso é uma parábola. A mente dele foi aberta. Ele entendeu. Ele entendeu. Então o que eu quero dizer com isso? Eu estava numa casa uma certa vez falando sobre isso. O homem da casa diz assim, ao próximo da gente é o nosso vizinho. Disse, não, não é o seu vizinho. O seu próximo pode estar lá no Ceará, lá no Pernambuco, no outro país. O seu próximo é aquele que aproxima de você através de telefone, pergunta como você vai, como está a sua vida financeira, como está a sua saúde. Eu não estou passando bem, eu estou indo aí, eu estou passando por problema financeiro, eu estou mandando uma quantia aí na sua conta. Então essa é uma parábola. Então não é uma realidade. Então olhando também para aquela passagem, eu já estou terminando, termino só com essa passagem. Aquela passagem do rico e o Lázaro. O rico comia e bebia com a sua família e tinha um pobre homem chamado Lázaro que vivia debaixo da mesa, comendo e bebendo as migalhas que caíam. Então você pode ver que isso não existe, que jamais o mendigo vai ficar debaixo da mesa de um ricaço comendo as migalhas e cachorro lambendo as feridas dele. Geralmente o segurança nem deixa, se ele chegar na porta é expulso de lá. Então isso você vê que já não bate com o que eu quero dizer. E de repente, um certo dia morre aquele pobre. E aquele pobre Lázaro é levado pelos anjos junto de Abraão. Bom, para começar, morto é levado à sepultura. Morto não é levado para o céu por meio de anjo. Então você vê que isso daí não é uma verdade. E junto de Abraão, Abraão não existia mais, Abraão tinha morrido, morrendo o homem ele deixa de existir. Acabou. Espírito não tem forma, então isso não é uma verdade. E ele diz, olhando e vendo Lázaro junto de Abraão, e diz, né, olhando, quem morre não tem olhos, não tem como olhar. Ele diz, pai Abraão, o morto não pode falar. Manda que Lázaro moe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Morto não tem língua. Lázaro estava morto, não tinha dedo. O céu não tem água para refrescar a língua. Então vocês veem que isso, o que quer dizer isso? Jesus estava dizendo sobre aquele rico que estava no sofrimento, o que viria sobre Jerusalém, que o castigo que veio em Jerusalém no ano 70 chegou a ponto dos pai e mãe comer os seus próprios filhos, porque foi cercado por 100.000 soldados, romano cercou Jerusalém e devastou toda Jerusalém. Isso é uma parábola, não é uma verdade. Então não adianta a igreja ficar pegando isso de uma forma literal, pensando que isso é uma verdade, que isso apenas é uma ilustração para abrir a mente e o entendimento, como o filho pródigo que voltou, foi recebido com festa. Assim é o nosso Deus. Deus não importa o seu passado, o que você fez, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você gostou dessa mensagem, essa mensagem falou ao seu coração, curte esta mensagem. E eu quero agradecer de todo o meu coração por você, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, você está me assistindo. Graça e paz. Tchau, tchau para todos.